Então aconteceu, o Gengis entendeu que ele estava enfrentando uma guerra em longo termo com os Jin. Ele mandou 60 mil homens, não conseguiu derrubar os Jins e Kaifeng. As defesas do sul se mostraram bastante fortes, porque eles estavam desesperados, os chineses e os Jin que estavam lá estavam desesperados, então eles estavam lutando com tudo que ele tinha. Então ele entendeu que para tomar ali ia ser uma guerra em longo tempo. Então ele não ia tomar tipo em um ano, uma campanha de 1 ano, 2 anos. Ia ser uma guerra longa. E ele entendeu isso, então ele estava fincando as bases para o futuro. Como eu falei, ele estava então acomodando os mongóis no norte da China, na Manchúria. Estava criando um corpo administrativo. E aí ele também tinha que acertar todas as questões com os inimigos dele. Com o Kaifeng ia ser uma guerra em longo tempo, lutar com os Jin ia demorar muito, então ele se preparou para enfrentar outro inimigo que estava ficando poderoso. Então agora, quem é esse outro inimigo? Lembra do Kushlug, que era filho de Taiyang, dos Naimanes? Que aquela história que eu contei do Togru, que ele foi lá para os Naimanes fugindo, que ele tinha lutado contra o Temujin, que ainda não tinha sido feito com Khan. O Togru foi até a tribo Naimane e um soldado decapitou a cabeça do Togru, e Togru colocaram a cabeça de Togru para ser uma peça de libação de vinho. Aí o Taiyang olha para o Togru, fica olhando para a cara dele e fala: aí, os olhos piscou, e vai e destrói a cabeça do Togru. Então, o Taiyang é o pai do Kushlug, que ele morreu numa batalha com o Gengis Khan, e o Kushlug fugiu com um grupo da tribo dele e com algumas famílias para o oeste. O Kushlug fugiu para um lugar que se chama Kara-Kitai, que se chama Kitai Negra. Então tá, agora então vamos ter que voltar 100 anos na história para explicar para você o que é Kara-Kitai. Kara-Kitai ficava na Ásia Interior. Ela pegava os territórios do atual Kirguistão, geograficamente falando, Kirguistão, Cazaquistão e Tadiquistão. Então, como esse país Kara-Kitai foi formado? Então, voltando 100 anos atrás. Lembra quando eu contei, voltando atrás, a gente fala da Manchúria? Então, existia os 100 anos antes, os Liao dos Khitans dominavam a Manchúria. Aí os Juchen fizeram uma revolta e expulsaram do trono do dragão a dinastia Liao. Aí assumiu a dinastia Jin dos Juchen. Aí o que acontece? Tinha um cara que era pertencente à dinastia Liao, que se chamava Yelu Tashi. Eu vou chamar ele de Tashi. Então esse Yelu Tashi, ele reuniu 200 homens e suas famílias e migrou para 2.500 quilômetros para o oeste. Além das montanhas, além dos desertos de Xinjiang e acima das montanhas de Tian Shan. Então lá esse Tashi montou um reino que tinha em volta as montanhas, desertos e relvas. E ficava, como eu falei, geograficamente hoje, ficava o Kirguistão, Cazaquistão e o Tajiquistão. Tashi se autodenominou Gurkhan. Então quando o Jamuka, lá atrás, quando a gente estava falando que ele lutou contra Temujin, ele se autodenominou Gurkhan, é porque esse título já existia. Que Gurkhan significa... Khan é líder e Gur é universal. Então é um líder universal, sabe? Então já existia esse título. Então Jamuka já sabia que esse título existia. Então quando ele se autodenomina Gurkhan, é porque em Kara-Kitai já tinha um Gurkhan. Nessa região existia povos árabes e tribos turcas. Então aí esse Tashi começou a cobrar tributos dessas tribos turcas e dos povos árabes que moravam nessa região. Aí Kara-Kitai vira uma nação rica e próspera. Então, por exemplo, por que Kara-Kitai? Kara significa negra, e Kitai, por que Kitai? Kitã era o nome da tribo. Kitã era o nome do povo dele. Eles são os Kitã. Então Kitai, Kara-Kitai, Kitai negra. Kushlug foi um cara muito sortudo, porque pelo menos nessa época, né, ele chegou lá um pouco da tribo dele para o oeste, em Kara-Kitai, e ele foi bem recebido pelo Gurkhan reinante, que era descendente do Tashi. Então o Kushlug casa com a filha desse cara, e aí o Kushlug acaba reinando em Kara-Kitai. Ele vira o comandante supremo de Kara-Kitai. Então, contar um pouco do Kushlug ali. Então, a mulher do Kushlug era budista, a filha do
Gurkhan. Então aí o Kushluk acaba virando o comandante, o Gurkhan, depois de Karakitai. A mulher dele era budista. Ela pediu pro Gurkhan, ela pediu para Kushluk se converter ao budismo. Kushluk se converteu ao budismo e Kushluk então resolve também forçar os seus súditos, que são a maioria deles muçulmanos, a se converter ao budismo. Então ele vai então tinha um imani, né, de uma cidade, numa região que chama de Khotan, não sei dizer, que fica no sul de Xinjiang. Então ele estava mandando todo mundo virar budista. Um dia um imani insultou ele, dizendo que a tua boca se enche de pó, inimigo da fé. Então Kushluk manda crucificar ele na frente da madrasa dele. Mas o que é madrasa? Se a gente pegar a Wikipédia, madrasa é uma escola muçulmana. Também pode ser um local de estudo das leis muçulmanas ou do Alcorão, ou uma escola religiosa, que também pode ensinar árabe. E também pode ensinar Sharia, que Sharia é a lei local muçulmana. Então o que a gente vê aqui? Kushluk não era um cara bonzinho, ele estava ganhando fama na região. Então o Gengis Khan, como eu falei, que estava fincando raízes para o futuro, ele entendeu uma coisa, tipo, ele não podia deixar Kushluk quieto. Kushluk era senhor de uma região grande. Karakitai, se você pegar esses 3 países que eu falei no mapa, você vai ver que era uma região bem grande. E se esse cara fica muito poderoso, ele ia ameaçar o reino em formação do Gengis Khan, o império em formação dele. Ele podia ameaçar os filhos dele, né, que estavam... Ele não ia deixar isso quieto. Então ele tinha que matar Kushluk. Porque Kushluk poderia querer vingar o pai e o avô, que tinham perdido para Temujin nas batalhas. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar, no ano de 1218, ele confia a Jeb, né, sabe o Jeb, aquele ponta de flecha que eu contei lá atrás. Ele confia a Jeb, que é um dos mais famosos generais dele, a missão de matar Kushluk. Então Jeb reúne 20 mil homens e ele vai atrás de Kushluk. Então, então ele vai andar 2.600 km atrás do Kushluk. Então ele vai sair, digamos, das savanas da Mongólia. Ele vai subir as montanhas de Altai, que são 3 mil metros de altura. Depois ele vai subir as montanhas de Tian Shan, que tinha picos que superam 5 mil metros de altura. Ele vai seguir isso tudo é trilha da Rota da Seda. Ele vai contornar o segundo maior lago da Alpino, que fica bem em cima do Alpes, bem em cima de montanhas. O segundo maior lago de Alpes do mundo, que fica bem lá em cima, porque como ele é lá em cima e ele é um lago salgado, ela tem, digamos assim, a profundidade da atividade termal lá em cima faz como se vira uma estufa. Então vira um vale fértil e um clima ameno, que você pode plantar vinhedo, cultivar amoreiras, e nas amoreiras se desenvolviam bichos da seda. Então, uma região rica pra caramba. Isso o Kushluk estava dominando, cara. No meio da Rota da Seda também se fazia seda, cara. Ou seja, cara, que riqueza. A gente entendeu isso. Esse cara não podia ficar vivo. Então, descendo as margens desse lago, 80 quilômetros para a margem oeste dele, ficava a capital de Kushluk, que era uma cidade chamada Balasagun. Essa cidade não existe mais. Então, quando Kushluk viu que os mongóis se aproximavam, ele fugiu 400 quilômetros para o sul. Depois ele atravessou mais 3.750 quilômetros em direção a um lugar que chama Passo de Torugart. Desceu para uma região que chama Kashgar e foi porque a gente conhece como o Empório da Rota da Seda. Depois nós vamos falar o Empório da Rota da Seda, que é a respeito do Shah Mohammed. Não é um Shah que se chama Mohammed, tá? É o líder Mohammed. Depois ele vai para o oeste, Kushluk, e cruza o deserto de Taklamakan. Aí na perseguição, o Jeb proibiu a pilhagem, né? Ele falou, não vamos pilhar, não vamos criar inimigos aqui, nós estamos fazendo só uma coisa, estamos caçando Kushluk. Daí Kushluk está fugindo como um cachorro louco. Aí ele tem a grande cagada de entrar num vale sem saída. E ali tem uns caçadores. Aí os mongóis encontram os caçadores e perguntam sobre Kushluk, da descrição dele, certo? Então os caçadores, querendo ganhar dinheiro, né, porque os mongóis prometem dinheiro, eles encontram naquele vale o Kushluk, os caçadores vão e entregam Kushluk vida para os mongóis.
Aí os mongóis pagam os caçadores, decapitam Kuchuluk e desfilam com a cabeça de Kuchuluk nos territórios novos deles, sabe? Nos territórios de Karaktai. Então assim acaba a luta de Gengis Khan com 3 gerações de líderes naimanes, né? De chefes naimanes. Então depois disso que aconteceu, apareceu na Mongólia 3 mercadores de Bukhara. Depois eu vou entrar em melhor detalhe dessa região, Khwarezm, eu não sei se Khwarezm eu estou pronunciando correto, com certeza não, mas não dá para pronunciar. Digamos assim, o que significa, quais são as letras do Khwarezm? Porque ela é uma pronúncia de várias cidades daquela região. Então ela significa, tipo, isso que ela significa, várias cidades daquela região, mas quais são as letras? K, H, W, A, R, E, Z, M. Então K, H, W, A, R, E, Z, M. Porque o que acontece? Quando os mongóis entram lá atrás do Kuchuluk, os mercadores muçulmanos daquela região, que justamente era o empório da Relta da Seda, eu vou chamar eles essa região de empório da seda, tá? Vou chamar essas cidades que nós vamos falar de empório da seda. Essas cidades, elas viviam de comércio. E elas eram ricas, porque ali tinha produção de bicho da seda ali perto, que produzia seda, e eles eram ricos. Então o que eles viram? Eles começam a entender que na China, um líder domina a savana da Mongólia, domina o que eram os antigos reinos, que a gente conhece como Manchúria, os antigos reinos de Jin, no território da Manchúria, no norte da China. Um só líder, eles falam, puta cara, é uma puta segurança. Ele não tem que pagar mais um monte de... Eles como descobrem que os Tangutos é um reino vassalo desse cara. Porque antigamente, quando eles tinham que atravessar para poder pegar, para levar mercadoria ou trazer mercadoria dali, eles tinham que pagar tributos provavelmente, dar presente para os mongóis, para as tribos mongóis, se fossem atacar eles, como vinham como bandidos. Tinha que pagar tributo para Tanguto, tinha que pagar tributo para Jin, e se fosse mais para o sul, tinha que pagar tributo para o Song. Ele fala, cara, não precisamos pagar todo esse tributo. Um só cara domina toda essa região. Puta, é um lucro para nós. Certo? E a gente pode conseguir proteção desses mongóis agora com uma tabuleta, alguma coisa dizendo que a gente tem permissão para atravessar esses territórios, que era mais ou menos como funcionava, que a gente tem a permissão do campo para atravessar esses territórios. Poxa, é um puta negócio. Aí eles vão, Gengis Khan se interessa. Mas depois eu volto um pouco para isso. Então vamos falar agora como é essa região. As regiões do Khwarezm eram o que a gente conhece hoje como Uzbequistão, Turcomenistão, Irã, Afeganistão. Tudo isso é o Khwarezm. Uzbequistão, Turcomenistão, Irã e Afeganistão. Então assim, voltando um pouco, assim, essa região Khwarezm, que era governada pelo Shah Mohammed, desde quando o Karaktai se firmou no poder, ela lutava contra os Khwarezm. Então por 70 anos que existiu o Karaktai, por 70 anos o Karaktai tentou invadir principalmente uma cidade, que era uma das cidades mais ricas do Khwarezm, que era Samarcand. Então existia praticamente, houve 70 ataques, praticamente um ataque por ano, anualmente. Então as cidades tinham que ser defendidas, e eram cidades bem defendidas. Elas também ficavam perto dessa região de Karaktai. Então, como eu posso dizer, tinha um rio que tinha, como eu posso dizer, tinham as províncias que chamavam Transoxiana, que era a terra que atravessa o Oxus, que hoje se chama, esse rio se chama Amudarya. Tinha muitas pastagens ali. As cidades mais famosas eram as cidades de Samarcand, Bukhara, Urgenk, Khojend, Merv e Nishapur. Existia também, tipo assim, por ser uma região mais desértica, mas também tinha degelo, porque, digamos assim, as montanhas perto, tinha uns montes que chamavam Pamir, então quando ficava o inverno, ficava gelo. Aí depois, quando vinha a primavera, tinha o degelo, a água descia e formava lagoas em volta da região. Então era uma região rica, digamos, com muitos oásis na região. Na época, Kuchuluk foi o líder de Karaktai, ele firmou uma paz com o Shah Mohammed. Aí o Shah Mohammed, para ele foi bom, porque os líderes antigos de Karaktai, os Gurkhans, sempre estavam em guerra com o Khwarezm. Então para o Shah Mohammed foi uma coisa boa.
Então vamos lá, quem era Shah Mohammed? Já que a gente começar a falar desse Shah. Não é um Shah que se chama Mohammed. Okay? Quem era Shah Mohammed? Esse líder Mohammed. Ele era por exemplo, a mãe dele se chamava Terken e ela dirigia sua própria corte. Ele era um homem volúvel e inseguro, influenciado pela mãe também. Shah Mohammed era inimigo do Califa de Bagdá. O Califa de Bagdá era o defensor da fé, era o defensor da fé muçulmana. Então, digamos assim, Shah Mohammed não era um defensor da fé, não era um defensor do islamismo. Ele não era um defensor da fé muçulmana. Ele, com certeza, ele era muçulmano, certo? Mas o que ele era de verdade? Ele era um notório beberrão, ele era libertino, ele gostava de passar seus tempos na companhia de lindas cantoras, satisfazendo seus desejos e enchendo a cara de vinho tinto. Então, assim, voltando agora a falar uma coisa interessante. Quando chegou aqueles 3 comerciantes lá na Mongólia, Gengis Khan se interessou por isso. Isso chamou a atenção de outros mercadores dessa região do Empório da Seda, dessas cidades que eu falei. Então, vários mercadores, quando souberam desses 3, com certeza outras pessoas foram e voltaram para as cidades. Vários mercadores saíram das cidades e foram conversar com o Khan. Para quê? Para conseguir justamente permissão para poder atravessar todo esse território da China. Gengis Khan se interessou. Agora vamos falar, Gengis Khan queria território. Muitos vão falar, não, Gengis Khan queria o território, ele queria conquistar o Quaresma, ele queria ir para esse território. Não, ele estava numa guerra com os Jin. A guerra com os Jin não parou. A guerra com os Jin não ia parar. Gengis Khan não tinha nenhum interesse em se envolver nessa região com esse Shah Mohammed, até porque era uma região de mais de 2.600 km de distância a oeste. Nenhum, assim, vamos falar o que acontece. Nenhum mongol ia para oeste, digamos, porque lutar contra a China, lutar contra esses povos tangutos e Jin, fazia parte da herança mongol. Eles sempre lutaram com esses povos. Eles sempre faziam comércio com esses povos. E eles sempre lidavam com esses povos. Agora, lidar com um império numa região distante, eles nunca foram fazer isso. Com certeza existia comércio e muitos mongóis devem ter ido para lá, mas não como exército para dominar a terra. Então, tipo, Gengis Khan não tinha interesse lá. O que ele ia fazer lá? Ele se interessou assim, quando ele entendeu o potencial de lucro, porque ele estava estabelecendo um império, ele tinha cidades físicas agora, e ele ia conseguir butim. Foi o que eu falei lá no comecinho. O mongol, ele podia ter o bem pelo comércio lá atrás, antes de pensar em possuir territórios. Ele podia ter o bem assim, digamos, seda, ouro, prata, ele podia ter essas coisas, ou pelo comércio, ou pela força. Eles não precisavam ter pela força. Apareceu aquele monte de mercadores, os 3 primeiros comerciantes, depois um monte de mercadores, querendo fazer negócio. Ele viu o lucro que ele ia ganhar. Falou, pô, me interessa, porque o comércio sempre vinha em primeiro lugar para o mongol, porque é mais fácil. Então ele não tinha interesse em nenhuma invasão e nem nada. Então, daí ele estabelece, então ele manda uma carta, não uma carta, ele fala para essa embaixada dizer que ele quer estabelecer comércio e boas relações com o Shah Mohammed. Mas o Shah Mohammed foi aquele cara que descobriu assim, que pediu informação da queda de Pequim, que eu contei lá atrás, que eu dei os dados que aconteceu com Pequim, que tinha acontecido não sei o que não sei o que lá. Então, Shah Mohammed foi o cara que mandou o embaixador lá. Então talvez ele também podia pensar, será que um homem sanguinário igual Gengis Khan quer paz? Mas Gengis Khan, ele queria paz naquele momento com aquele cara. Sim, porque ele não tinha interesse em invadir ali. Ele estava numa guerra em longo tempo com os Jin, como eu disse. Então, retomando aqui. É assim, quando ele fala, mas ele foi atrás do Kushiluk. Mas cara, o Kushiluk era inimigo dele. Ele era inimigo, ele era uma tribo rival dos Naimanes. Ele não foi para Karakitai atrás de destruir Karakitai, ele foi atrás do Kushiluk. O interesse dele era só pegar o Kushiluk. Era só esse, lá atrás, quando estava falando, certo? Então, retomando aqui. Então, todos aqueles muçulmanos, todo aquele grupo, toda essa delegação muçulmana que foi conversar com o Gengis Khan, voltou com a mensagem de Gengis Khan que tinha interesse em estabelecer comércio com o Shah Mohammed. Então, quando eles chegam numa cidade que se chama Otrar, que fica no Cazaquistão, isso foi no ano de 1217,
líder da cidade, que era o governador da cidade, que era conhecido pelo seu título Inaushuk, que é pequeno senhor, que esse Inaushuk era parente da mãe do Shah Muhammad, Terken, ele pega e prende toda a delegação muçulmana. E aí o Shah Muhammad manda um recado para Gengis Khan. Ele fala: para mim não há diferença entre você, Gurkhan e Kuchilug. Portanto, vamos para a guerra, aonde espadas se quebram e lanças se partem. Então Gengis Khan, o que ele faz? Ele manda 3 embaixadores para tentar ainda oferecer mais um ramo de oliveira pro Shah Muhammad. Ele diz, né, porque ele foi lá realmente só para fazer comércio, que ele está querendo acabar com o pus das más intenções e está querendo estabelecer um bom relacionamento. E ele pede então que o Shah Muhammad ele liberte os cidadãos dele mesmo, que são cidadãos do Khwarezm, da região dele, das cidades em volta da Rota da Seda. Ele pede para ele libertar essas pessoas e pede para entregar para a justiça o Inaushuk, entregar para ele o Inaushuk, para o Inaushuk ser punido. Mas aí o Shah Muhammad, o imbecil, o que ele faz? Ele mata os 3 emissários. E depois o Inaushuk, que devia ser um retardado também, ele mata toda a delegação, ou seja, ele matou os seus próprios cidadãos. O que acontece aqui? Cara, essas caras da delegação eram homens ricos do reino do Khwarezm. Então, digamos assim, Shah Muhammad não era um cara amado. Ele não era um cara amado. Porque ele já não era amado. Com essa atitude, ele ficou sendo mais odiado ainda. Ele matou homens importantes ali. Porque Inaushuk acusou esses homens todos de espionagem. E matou. Cara, isso é uma jogada perigosa. Porque assim, seria lá com o que o Shah Muhammad estava, se ele estava com medo de Gengis Khan e fez isso com medo, achando que o Gengis Khan não queria o comércio, foi uma péssima jogada. Ele devia ter estudado muito mais a situação. Por quê? Porque isso foi um desafio. Quando você faz isso, você mata embaixadores e mata o cara que está fazendo negócio com outro cara, você lança um desafio. E o Shah Muhammad lançou um desafio para o Gengis Khan. O Gengis Khan não tinha escolha aí nesse momento. Ele não queria ir. Porque isso significava empreender uma outra jornada, digamos assim, muito longe de casa, muito longe da base da Mongólia. Eles ainda estavam em guerra com os Jin, a guerra não ia parar. Eles iam ter que fazer uma guerra em 2 frentes, no sul e no oeste. Era uma coisa assim que ele não queria fazer. Ele não queria fazer uma guerra em 2 frentes. Ele não queria manter a guerra com os Jin e ter que enfrentar os caras no longo oeste. Ele não tinha interesse em enfrentar um outro império que era a potência dominante da Ásia Interior. Mas o que acontece? Se ele não vai, isso se mostrar como um sinal de fraqueza. Porque se ele renuncia a isso e deixa para lá, o Shah Muhammad, vamos supor que se ele ficasse mais poderoso em algum momento, ele poderia pensar em invadir então as regiões ricas da China, já que o Gengis Khan é um cara fraco. Então assim, o livro dos mongóis, que é a História Secreta, que tem certas coisas não tem. É uma história muito por cima, porque ali os mongóis estavam começando a sua escrita. Então, digamos assim, não é um livro que a gente conhece como um livro de história, um livro porque é tudo contado de maneira muito rápida. Mas na História Secreta conta que o Gengis Khan não teve dúvidas do que precisava ser feito. Ele disse: vamos atacar para nos vingar. É uma conversa superficial, dizendo o que foi dito, sem detalhes, sabe? Sem entrar em detalhes. Mas agora, com os detalhes dos chineses e tal, então diz que houve uma discussão na família do Gengis Khan nesse momento. Então uma das esposas do Gengis Khan, vendo que se aproximava mais campanhas, mais batalhas contra o império longínquo no oeste, aí ela fala para o Gengis Khan: quando o teu corpo, igual árvore velha e murcha, vier a desmoronar, a quem legarás o teu povo? Não, mas o Gengis Khan entendeu que não foi por mal jogada. Gengis Khan entendeu o que ela estava querendo dizer. Porque assim, por tradição, nas estepes, por tradição nas savanas, quem assume um clã é o membro mais velho do clã. Quando o Gengis Khan assumiu,
Ele não era o membro mais velho, ele era jovem. Foi o que eu falei lá atrás. Muitos membros mais velhos da família dele se aliaram a ele. Foi difícil para os caras abaixar a cabeça para um cara mais novo. Mas por tradição, um membro mais velho tinha que assumir. Mas o Gengis Khan sabia que quem ia ter que assumir era um filho dele. O Gengis Khan tinha muitos filhos, mas só tinha 4 filhos que podiam assumir. Só tinha 4 filhos que tinham direito à herança, que eram mongóis, que tinham direito a assumir o manto imperial. Então começaram a falar de dar o trono dar o título de Khan para Joshi, que é o primogênito. Aí o segundo filho, Shagadai, ele lembra da história de quando a mãe foi captada pelos Merkita, e falaram, né? Aí ele fala: você está dizendo que nós devemos ser governados por esse bastardo Merkita? Aí o Joshi pega ele pela gola, né, e diz: o nosso pai, o Khan, nunca me tratou diferente. Ele fala: com que autoridade você diz para mim isso? Ele fala: você se julga mais sábio do que eu, mas você só é mais violento. Aí os generais Borju, que era amigo dele lá de trás, que eu contei a história dele, que perseguiu os cavalos, e o Mukari separaram a briga. Aí um xamã lembrou o passado deles, como as tribos eram inimigas, como existia o caos, e como o Gengis Khan trouxe a ordem, unificando as tribos. Então, digamos, Shagadai, ele, tudo bem, ele aceita a censura, e ele fala que ele trabalha com Joshi desde que, então, o terceiro filho de Khan, Ogedei, ele assume então o manto, ele seja o próximo Khan. Ele fala: deixemos o Ogedei governar, ele é indulgente. Ogedei entende, tipo, indulgente, não sou cruel o suficiente. Aí ele entende também, tipo assim, eu vou governar, mas não significa que meus herdeiros vão governar. Gengis Khan pensa em Tolui, que é o filho mais novo dele, que é o caçula. Tolui era um bom general, era inteligente, era sagaz, só que assim, Gengis Khan não queria deixar ele governar por causa de uma coisa também. Por causa da esposa de Tolui. Da esposa de Tolui. A esposa de Tolui era uma princesa queraíta, da tribo lembra do Togru? Era uma princesa queraíta. O nome dela acho que era, eu não sei pronunciar, acho que vai ser Sorgakhtani. Ela foi uma das mulheres mais poderosas da época dela. Então vamos lá. Inclusive os filhos dela vão dividir depois, vão ser os imperadores da China, porque um dos filhos dela vai ser Kublai Khan, que vai ser depois o neto, que é o neto de Gengis Khan, que vai ser, na época, quando ele assume o poder, a época que o Império Mongol se expande mais longe, mas depois a gente chega nesse trecho. Então também Gengis Khan fala para os filhos dele, Shagadai e Joshi: vocês não precisam trabalhar juntos. A mãe terra é grande, com muitos rios. Cada um vai ter seu quinhão de herança na terra, um longe do outro. Então tudo bem, o herdeiro estava escolhido, a nação estava unificada, então estava afincada, né, para a expansão, estava afincada as raízes para a expansão do oeste agora. Então assim, agora falando, o Gengis Khan não foi um cara arrogante, porque ele entendeu agora que ele tinha o império físico, né, não era só uma questão de butim. Ele precisava muito mais porque assim, os filhos dele e Shige, que era o irmão adotivo dele, eles estavam começando um corpo burocrático, mas eles não eram ainda, eles eram um corpo burocrático rudimentar. Gengis Khan entendeu que ele precisava de um corpo burocrático eficiente. Então ele precisava de oficiais. Ele precisava de oficiais que conhecessem a administração imperial, que conhecessem lidar com cidades. Com certeza vai ter... Ele pegou várias pessoas ali que tinham capacidade, mas uma das mais famosas é um cara, digamos assim, que se chamava... Era um Jin, né? Ele era... Não um Jin, ele trabalhou para o Jin. Ele era um Khitan, da tribo Khitan. A família dele se chamava Yelu. Essa família dele, ela remontava 200 anos antes, quando os Liao viraram a dinastia na Manchúria, né? Antes dos Jin, antes dos Jushen tomarem o poder. Mesmo assim, depois, o avô dele e o pai dele trabalharam para o Jin. O pai dele era um tradutor, que depois acabou virando um homem rico, e o Shutsai, ele digamos assim, ele era um cara que também trabalhou na administração, e ele era budista. Ele tinha barba que ia até a cintura, ele tinha 25 anos de idade nessa época. Então Shutsai, ele viveu, digamos assim, ele
ele era vice-prefeito de uma província. Na época do cerco que os mongóis cercaram Pequim, então no cerco, então digamos assim, ele foi vice-prefeito de uma província, e no cerco, quando os mongóis cercavam Pequim, ele foi chamado para Pequim para servir os Jin nessa época. Para Chutsai, ele chamava Chutsai, para Chutsai foi uma experiência terrível a queda de Pequim. Diz que 20 mil jovens, que quando viram que ia cair na mão dos mongóis, pularam das muralhas em suicídio. E ele viu tudo isso. Então ele ficou, como eu posso dizer, chocado. Aí ele achou um sábio, um mestre budista, e ele sumiu por 3 anos. Aí quando ele ressurge 3 anos depois, ele aparece acreditando na crença que a sabedoria e a virtude vai ser melhor servida quando segue os ensinamentos dos 3 sábios. Não só Buda, Confúcio e Lao Tse. Lao Tse é o fundador do taoísmo. Então assim, Shige, quando ele estava começando a dominar Pequim, todas essas regiões do norte, da Manchúria, que o Gengis Khan começou a dominar, o Gengis Khan mandou o Shige escrever, né, nos papéis, tudo o que eles tinham, os territórios, as cidades e o nome das pessoas que eram mais sábias, que tinham condições de fazer digamos, um secretariado, uma burocracia para poder dominar o império. O Chutsai era o primeiro da lista, né? Tipo, um cara mais sábio, um Khitan. E aí ele chega ele chama Chutsai, e quando o Chutsai aparece, o Chutsai tem que se demonstrar humildade e felicidade de se ver livre dos seus antigos senhores, os Jushen, os Jin. Então Gengis Khan vira para ele e fala: Liao e Jin, porque Liao era a antiga dinastia quando dominava a Manchúria, certo? Aí os Jushen depois derrubaram os Khitans e se deu todo dominar o Jin. Então ele fala: Liao e Jin, Khitan e Jushen foram inimigos por muitas gerações. Ele fala: eu vinguei você. Aí o Chutsai replica, com educação, né? Mas ele replica. Ele fala: o meu pai e o meu avô, ambos serviram aos Jin. Com todo o respeito, ele fala: como poderia eu, sendo súdito e filho, ser tão insincero de coração a ponto de considerar inimigos o meu pai e meu soberano? Até o Gengis Khan ele poderia se sentir insultado, mas ele não se sentiu. Ele viu que o Chutsai foi sincero, e o que ele falou foi de coração, e que ele não tinha maldade. E que, apesar dele ser Khitan, ele serviu aos Jin, que eram inimigos dos Khitan por gerações. Ele gosta disso. Então ele coloca então esse cara para serviço dele. Agora falta mais uma coisa, aí ele prepara o exército dele. Então ele preparou o exército dele e ele vai chamar então agora os vassalos de outras terras. Ele chama os uigures, da onde vem escrito, ele chama os vassalos uigures do oeste. Ele chama os Khitans que estavam a serviço dele, ele chama os Jushen que estavam a serviço dele, e ele chama depois os Xixia. Então o Burkhan, nessa época, o imperador, o sagrado, está pagando os tributos para ele, porque ele é um estado vassalo. E ele também mandou 30 mil homens para enfrentar a Kaifeng lá atrás. Então ele acha que o Xixia vai mandar tropas para ajudar ele nessa guerra contra o Quaresma, contra o Shah Muhammad. Aí ele vira e manda uma mensagem para o embaixador. Ele fala: lembra-te que você prometeste para mim ser a minha mão direita? Ele fala: muito bem, preciso acertar as contas com o reino no oeste. Por isso eu peço-te, torna-te minha mão direita, cavalga comigo. Entretanto, o que o Gengis leva foi um tapa na cara, pior que o do Shah Muhammad. Tipo assim, aí quando o embaixador fala isso, acha que era o Gambu era o general dos Tangutos, ele estava junto. Aí eu acho que ele pensa, nesse momento é a hora ideal para os Xixia, para os Tangutos ganhar a independência deles. Porque olha só, os mongóis estão em guerra com os Jin. Eles vão fazer guerra também no oeste distante, com outro reino distante. Ou seja, eles vão enfrentar guerra em 2 frentes. Eles não vão fazer guerra contra a gente agora. Eles não podem fazer guerra contra a gente agora. E tudo pode acontecer.
Como um império, como um governo vai se manter enfrentando uma guerra em duas frentes? Com certeza os mongóis vão ser massacrados e nós não precisamos fazer nada. Ele deveria ter pensado isso, né? Ele pensa, ninguém consegue enfrentar uma batalha com dois impérios em duas frentes de batalha, um no oeste e um no sul. Aí então o Asha vira pro embaixador do Gengis Khan e fala: se o Gengis está assim tão fraco, por que ele se deu o trabalho de virar Khan? Aí o embaixador vai embora, a resposta é não. Aí o Gengis, quando ouve isso, fica, sabe, diz que tinha fúria nos olhos dele, lágrimas nos olhos dele, mas ele não tinha o que fazer. Aí ele vira e só fala, tipo, se o céu é eterno para me proteger, vai ter uma revanche.